falando de como que a Covid atinge as crianças, como que o que você tem visto aí, doutor Flávio, com a sua experiência de atendimento de crianças, você está vendo se a Covid realmente acomete as crianças e de que forma? Acomete da mesma forma idades diferentes? Tem muita diferença? Como que é? Lucas, primeira coisa a gente estava conversando e explicando um pouco isso, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com essas opiniões binárias, né? Sim ou não, contrai, não contrai, porque a gente sabe que as coisas não funcionam assim. A gente está falando de uma doença, de um problema complexo, num organismo complexo, numa sociedade complexa. Então, os primeiros estudos da Covid-19 em crianças nos davam uma tranquilidade até excessiva, né, lá no início, porque a gente sabe que a doença começou nos países do hemisfério norte, na China, depois apareceu na Europa, Estados Unidos, e aparentemente a gente tinha uma letalidade baixíssima, se falava de poucos casos graves em crianças. E isso nos surpreendia, né, porque a gente imaginava que, por exemplo, comparando com 1918, a gente sabe que a pandemia de 1918 ela cometeu muitas crianças. E a gente sabe que os vírus respiratórios, normalmente, eles trazem uma grande morbidade, até letalidade na faixa etária infantil. Mas a Covid, aparentemente, continua sendo uma doença, comparativamente com as outras faixas etárias, de menor gravidade nas crianças, quando a gente coloca em comparação os idosos e até mesmo os adultos, e até agora os adultos jovens, com essa chegada das variantes. Isso não significa dizer que não existe Covid em criança. Existe. Isso não significa dizer que não existe Covid grave em criança, hospitalização, ida para UTI e morte. Apenas que a proporção é muito menor, levando em conta que, por exemplo, no Brasil, essa faixa etária de 0 a 19 anos compreende 25% da população. E compreende, aí, se a gente for colocar, em torno de 0,5% a 1% dos óbitos. Então, a gente precisa entender que, de fato, até mesmo das hospitalizações. Agora, isso mostra para a gente que a gente precisa ter essa perspectiva de menor gravidade, porém ter cuidados. Por quê? A gente sabe que existem quadros graves em crianças menores de 1 ano. É mais comum que eles vão para internamento, ou até mesmo a letalidade. A gente tem a questão da síndrome inflamatória, que é uma complicação rara, mas que pode acontecer especialmente nas crianças de um pouquinho mais de idade, 8, 10 anos de idade. E a gente sabe que tem muitas crianças que têm comorbidades, ou seja, ela tem outras doenças a não ser que acometem, né? Por exemplo, uma criança neuropata, que tem um problema neurológico, uma paralisia cerebral, uma criança cardiopata, que tem um problema cardíaco, uma criança que está em tratamento de câncer. Essas crianças, aparentemente, têm um risco maior de complicações da Covid-19. Então, a gente não pode colocar tudo numa conversa só, mas, em geral, eu sempre digo para os pais assim, nós vemos na Covid-19 menos complicações e um quadro menos intenso do que nós esperávamos e do que nós estamos observando em adultos, mesmo atualmente com a questão das variantes, porque a gente pode até ter mais crianças sintomáticas, porque a gente está tendo maior transmissão na comunidade, as variantes são mais transmissíveis, mas não necessariamente um percentual de gravidade maior do que a gente estava vendo anteriormente, comparando com os adultos. Então, agrava todo mundo quando pega 10 vezes mais pessoas. Então, vai ter mais criança hospitalizada, vai ter mais criança morrendo, infelizmente, indo para a UTI, mas proporcionalmente dentro da pirâmide etária, mantendo-se com o mesmo padrão.